feito grandes coisas na nossa vida, no nosso ministério, e isso para nós é coisa maravilhosa. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, nos recebeu com muito carinho, que Deus prospere essa obra. Nossa oração é que a graça do Senhor se manifeste aqui dia após dia e que haja um crescimento nesse lugar. Louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Viviane, fez o contato para estarmos aqui essa noite. Louvar a Deus pela vida do seu marido, esse casal abençoado. Queria também me desculpar, irmão, com toda a igreja, porque não é do meu feitio chegar atrasado nos cultos, porque eu não sou pregador, sou um adorador. Só que um trajeto de 20 minutos, que é de Campo Grande até aqui de carro, hoje nós fizemos 1h10 para chegar de Campo Grande até aqui. E ele vinha falando comigo dentro do carro, pastor, e eu dizia para ele: fique em paz, porque tem uma coisa muito grande esperando a gente lá naquele lugar. Louva a Deus pela vida dele. Chegamos aqui e creio que Deus tem algo poderoso para nossas vidas aqui. Capítulo de número 3, por gentileza. Nós vamos estar fazendo menção do verso 4, verso 5, verso 6. Depois nós vamos dar um pulinho para o verso 29. Profeta Daniel, capítulo 3, verso 4. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus! E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 29, por gentileza. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você que crê, senta dando glória a Deus. Todo o livro do profeta Daniel, ele é composto por 6 fatos, 6 histórias e 4 visões que o profeta Daniel teve. Aqui no capítulo de número 3, nós conseguimos identificar uma das 6 histórias que compõem o livro do profeta Daniel, a saber, a história em que os 3 meninos que ficaram conhecidos pelo seu ato de bravura escaparam e obtiveram um livramento da parte do Senhor da fornalha de fogo ardente. Aqui, a história de Sadraque, de Mesaque e Abidnego mostra-nos algo muito interessante e que tornou esses 3 jovens ícones de santidade. Quando nós falamos de renúncia, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de devoção a Deus, quando nós falamos de fidelidade incondicional, logo nós lembramos desses 3 jovens aqui, por tudo aquilo que eles fizeram dentro desse capítulo de número 3, aonde o texto que nós lemos vai nos dar a base para falarmos a palavra do Senhor. Mas os textos que nós lemos aqui é o que me chamou a atenção para pregar aqui essa noite. Se você perceber no versículo de número 4, 5 e 6, trata-se de um decreto da parte do rei Nabucodonosor. E o versículo 29 que nós lemos também, trata-se de outro decreto da parte do rei Nabucodonosor. Ou seja,
O rei Nabucodonosor aqui é apenas um capítulo, olhe para cá por gentileza. Ele troca de decretos quase que instantaneamente. Decreto não era qualquer palavra. Decreto não era uma palavra que você falava e logo voltava atrás. Decreto tinha o seu peso, decreto tinha o seu valor. Só que os textos que nós lemos aqui essa noite mostram-nos que alguma coisa aconteceu que fez o rei Nabucodonosor mudar o decreto que ele mesmo tinha dado. É sobre isso que eu quero pregar, é sobre isso que eu quero falar. Só que essa história aqui é muito rica. Essa história aqui tem um conteúdo muito rico. E seria bobagem nossa não pararmos aqui para tentarmos nos detalhes que aconteceram entre um decreto e outro. Já que sabemos a história e sabemos que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro. E o decreto era o seguinte: aquele que não se prostrar diante da estátua de ouro, aquele que ouvir a música da Babilônia, ouvir o som das músicas da Babilônia e não se prostrar diante da estátua, imediatamente vai parar dentro de uma fornalha de fogo ardente. Aleluia! Diz a história que na mesma hora que ele dá o seu decreto, o arauto fala e todo mundo ouve. Olhe para cá, por gentileza. Diz a história que todo mundo se prostra. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego não entraram na onda da idolatria. Foram fiéis ao Senhor, não negaram a fé. Independente do que estivesse acontecendo, independente de qual fosse a sentença para aquele que não se prostrasse diante da estátua, os três meninos deram um show de integridade e de fidelidade a Deus. Eu não gosto muito de tocar no nome fofoqueiro, porque parece que nós estamos implantando um espírito de divisão na igreja, mas com esse texto aqui, eu pude entender que até na Bíblia tem fofoqueiro, porque a história vai nos dizer que quando os três meninos não se dobram, os mesmos dos quais eu acabei de falar, vão até o rei Nabucodonosor para fazer fofoca, e eles falam: rei, vive eternamente. Tem uns judeus aí que não se prostraram, que não adoraram a estátua que o Senhor levantou. Foram fazer fofoca dos três meninos, só pelo fato dos meninos decidirem permanecerem santos diante de Deus. Diz a história, olhe para cá por favor, que quando o rei Nabucodonosor escuta que os meninos não se prostraram e não se dobraram, ele ficou endemoniado. Ficou possesso, cheio de raiva, e ele manda trazer os meninos na sua presença. Diz o versículo de número 13, que os meninos, consequentemente, olhe para cá, irmão, foram parar na presença do rei. Aqui eu vi algo muito lindo, e percebi uma coisa muito interessante. Os três meninos foram parar na presença do rei Nabucodonosor pelo fato de se santificarem para Deus. E eu ouvi uma coisa linda, porque não era qualquer um que entrava na presença do rei, não era qualquer um que ia ter na presença do rei, não era qualquer pessoa que tinha o privilégio de entrar na presença do rei, mas a atitude dos três meninos levaram eles direto para a presença do rei. A primeira coisa que eu enxergo aqui e quero dividir com você é que a atitude de santidade dos meninos levaram eles para a presença do rei. E com a gente não é diferente. Não é dinheiro que leva para a presença do rei, não é carro que leva para a presença do rei, não é roupa bonita que leva para a presença do rei. O que leva eu e você para a presença do rei é uma atitude de santidade. Segure a mão de quem está ao seu lado, por gentileza, e diga para ele: aproveita, meu filho, porque a tua atitude essa noite te trouxe para a presença do rei. Diga para ele: aproveita, pede o que você quiser, conta para ele o teu